Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre publicação, quais os formatos de publicação e como essas publicações podem ser realizadas e até usadas como estratégias na vida acadêmica. Nós vamos fazer esse vídeo em cima da pergunta da Rosiane Moreira. Ela colocou o seguinte: maravilhosa sempre. Obrigada, Rosiane, maravilhosos são vocês que estão aqui contribuindo com a gente, fazendo a gente divulgar o conhecimento científico, acompanhando, fazendo as perguntas. Muito obrigado pela parceria, pela sua parceria e pela parceria de todos vocês também. Você colocou o seguinte: faz especial sobre publicações. Quais as mais relevantes para a carreira universitária? E, por exemplo, sou formada em letras e desejo seguir na área de metodologia científica. Qual o melhor caminho? Me ajuda. Publicações valorizam a carreira acadêmica? Bom, então vamos lá, Rosiane. Quando a gente fala de carreira e publicação, nós temos vários objetivos, várias formas de publicações, várias formas que vão ser mais relevantes de acordo com a realidade de cada pesquisador. Então, por exemplo, para quem é da área de humanas, eu acho que está num lugar um pouco melhor, porque você consegue publicar. A área de humanas, ela tem um interesse com viés mais nacional, de trabalhar com políticas, com educação, com realidades locais de desenvolvimento. Então, você pode publicar em revistas nacionais. Se você conseguir publicar em revistas que têm 2 idiomas, são interessantes, porque você também pode ter uma visibilidade em outros países. Se você tiver a inclinação para trabalhar no ensino médio, fundamental, superior, pós-graduação, aí você vai ter que trabalhar com o impacto que essa revista tem, porque para nós, pesquisadores, a gente está entrando em um cenário assim, bem amplo com relação à tecnologia. Antes, era muito difícil publicar. E quando você conseguia publicar, como a acessibilidade era de poucos materiais, você acabava se emancipando por si só. Hoje não, hoje nós temos um arsenal de publicação. Eu estava lendo esses dias um artigo que falava o seguinte, que um dia de publicação científica, nós, pessoas comuns, levaríamos 5 anos para ler as publicações que ocorrem em um dia. Então, hoje nós temos muitas publicações. Então, o segredo de você conseguir se emancipar por essas publicações é ter locais onde o seu trabalho será visto. Porque uma vez que seu trabalho é visto, você é reconhecido como pesquisador, e não só o trabalho visto, mas principalmente acessado e citado. Por isso que a gente fala tanto no movimento Open Search. O movimento Open Search, ele é um movimento onde o pesquisador ele vai dar créditos e preferências para as revistas que não só são abertas, mas revistas que trabalhem com facilidade de acesso. Por exemplo, nós sabemos que o mundo da pós-graduação manipula muito bem o Google acadêmico e até as outras bases de dados. Mas o mundo da graduação, hoje em dia, quando a pessoa está começando, quando o aluno está começando a pesquisar, a compreender, e até o professor e o profissional hoje que está no exercício prático, ele busca no Google normal. Então, a gente fala o seguinte, que você tem que ver onde o seu material está alcançado, né? Onde o seu material alcança. Então, tem que ser um material, uma revista, se a gente estiver falando de artigo, que publique o seu material online, que seja indexado na Google, que seja indexado na Google Acadêmico, para que as pessoas tenham chance de visualizar o seu material. Então, hoje em dia, se você pensar em estratégia, até mesmo para os profissionais que são autônomos, o ideal é que procurem locais que sejam compatíveis ao acesso das pessoas. Tem muitas pessoas que defendem, publica na base X, só que é uma base de dados fechada, onde as pessoas normais não têm acesso. Quais pessoas normais? As pessoas que nós vemos na rua, o seu estudante que está no ensino médio, o estudante de graduação, aonde estão os estudantes de graduação. E eu não estou falando de graduação de instituições públicas que têm base de dados fechadas, que o governo paga. Eu estou falando das pessoas normais, as pessoas
que representa 87% dos alunos hoje de graduação. Aonde estão essas pessoas? Como que a gente pode fazer garantia para essas pessoas? Então, isso é sua responsabilidade enquanto pesquisadora e vai trabalhando também na questão de citação, porque aí você começa a ser uma pesquisadora reconhecida. Agora, você tem outras formas de publicação que vão te ajudar dependendo da área que você transita. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é engenheira e ela trabalha numa grande corporação e ela falou que para ela, tanto na área acadêmica, qual é o evento acadêmico, que também é acadêmico, que para ela serve não só como professora, mas como profissional, são congressos. Então ela fala assim, olha, para mim o interessante é publicar em congresso, porque publicando em congresso, participando em congresso, eu tenho visibilidade na minha empresa. Agora, tem uma professora, uma psicopedagoga, que estava começando o exercício clínico, publicou um artigo científico na Núcleo, como a Núcleo é acesso aberto, está no Google normal, está no Google acadêmico, o consultório dela lotou muito rapidamente, porque as pessoas iam pesquisar um determinado assunto na internet e já aparecia o material dela como citação. A outra opção, livros. Então, livros, você tem hoje um aspecto interessante com relação a peso de currículo, mas menos que o artigo científico. Mas, às vezes, você gosta ainda da questão do livro, é uma coisa que você eventualmente possa rentabilizar, não muito, mas pode rentabilizar, então você opte por essa estratégia também. Congressos, né, como eu já falei agora, mas assim, tem congressos que publicam anais. Então, existem alguns anais de congresso, não a publicação do congresso. A publicação do congresso, geralmente, ela vai ficar no site do congresso em si. Mas eu estou me referindo àquelas publicações que no congresso tem os anais, que é uma revista com ISSN do próprio congresso. E aí, ela, cada vez que faz esse congresso, essas publicações que são enviadas ao congresso, elas são publicadas nesses anais. Dependendo da sua área, também pode ser uma excelente opção. Além disso, existem outras coisas de publicação que você pode fazer com relação à carreira acadêmica. No seu caso de metodologia científica, é uma coisa bem interessante, porque aqui no Brasil são quase escassos os cursos só voltados para metodologia científica. Os cursos eles são voltados para método de ensino. E alguns cursos fazem a matéria X e método de pesquisa. Mas, dos que eu conheço até agora, eles ainda são escassos, até mesmo porque o interesse das pessoas pela metodologia, só metodologia, também é escasso. A maioria das pessoas, elas fazem a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e cursam as metodologias, a metodologia científica dentro desses programas. Então, elas vão ter algumas limitações, porque vai depender da grade curricular de um programa. E a maioria dos programas, isso é uma coisa assim que eu sinto que é a maior dificuldade de quem envia artigo para a gente. Eu presto consultoria, eu dou curso, eu dou aula, tenho bastante aluno, inclusive, para abrir aqui um parênteses para o Merchan, a gente está com um projeto agora da Universidade do Conhecimento, eu vou pedir para deixar aqui, que a gente vai prestar alguns cursos disso, de como fazer artigo, de como entrar no mestrado, o que você precisa saber. E hoje, a maior dificuldade que eu vejo é que essas matérias de método de pesquisa, elas são muito teóricas, elas não são pragmáticas, elas não ensinam de verdade o aluno. Então, o professor ele vai dar uma grade de metodologia científica, ele está preocupado de falar o que é quant, o que é qual, abordagem, construção de conhecimento, todos esses aspectos teóricos que, assim, não é que eles não sejam importantes, eles são importantes, e a filosofia ela tem que ser debatida, a academia está aí para isso. No entanto, os professores se afastam muito no sentido real. Eu não conheço nenhum aluno que não tenha dificuldade de fazer qualquer coisa envolvendo metodologia científica que já não tenha tido aula de metodologia científica. E até
Essa aula, enquanto aula, ela é muito jogada pelas instituições. Antes até da pandemia, onde quando a gente tinha um cenário de extrema de preconceito da adesão às tecnologias digitais para ensino de aula, a primeira matéria que os cursos começaram a jogar online foi a metodologia científica. Metodologia científica é aquela matéria que ninguém quer dar quando o professor vai lecionar. Se você está numa grade noturna, é aquela matéria que eles jogam para sexta-feira à noite, no último tempo, que ninguém está mais pensando, e para o professor mais novo, porque é o professor que tem que passar por essa cadeira. Eu penso totalmente ao contrário. A metodologia científica, ela traz para o ser humano não só a capacidade da escrita científica, mas a capacidade da sistematização do pensamento, da racionalização do pensamento, do comportamento. Então, assim, você não vai ter nada focado para metodologia científica, mas quanto mais você se envolver em projetos de pesquisa, quanto mais você publicar, mais você vai começar a ter visibilidade. E a metodologia científica é uma coisa muito democrática, porque ela tem espaço para as pessoas que gostam. Então, não tem uma concorrência direta, porque realmente a maioria das pessoas não costumam. E a metodologia científica, quando a pessoa gosta, ela costuma ser uma pessoa muito racional, no sentido de sistema, né? Você aprende a ter um sistema de pensamento, ter um problema, ter os objetivos para resolver, traçar metodologias para você atender, né, a resolução desse problema e pegar seus resultados. E isso faz com que você seja capaz de tirar só do conceito prático, né, ou só teórico, para colocar na sua prática enquanto indivíduo. Então, para mim, a metodologia científica não deveria, muito pelo contrário, deveria ser uma das principais matérias desde o ensino fundamental, tá bom? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu comentário e até a próxima!